De imediato, eu já passo a palavra ao último painel antes do nosso intervalo, da nossa mestre Maria Raquel Duarte, a quem agradecemos pela presença. E o tema que vai ser abordado é a revisão da coisa julgada no âmbito dos juizados especiais federais, na perspectiva do direito fundamental ao processo justo. A mestra Maria Raquel é mestre pela Univale, especialista em Direito Civil pela Federal de Santa Catarina, especialista em Previdenciário pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, professora do curso de especialização em Direito na Universidade do Vale do Itajaí, o curso de especialização em Medicina e Segurança do Trabalho da Universidade Regional de Blumenau e advogada na Grande Florianópolis. Então, com a palavra a Maria Raquel para até em 30 minutos expor o seu trabalho. Boa tarde a todos, cumprimento a todos. Boa tarde, colegas Márcio, João. Boa tarde, professor. Gostaria de parabenizar o tribunal pelo espaço, né, a relevância do tema, né. Agradecer o convite do professor Zenildo em estar participando aqui nessa tarde. Agradecer a dedicação do meu orientador, que mesmo depois de já concluído o trabalho, ainda me dá atenção com relação à atualização do mesmo, né, o professor Savares. Bem, o meu problema, o tema da minha dissertação de mestrado, é a modificação da coisa julgada em sede de juizados especiais federais. Essa dissertação ela foi realizada com auxílio do projeto do CNJ acadêmico, dentro do projeto, né? Eu realizei estudos na Universidade de Alicante, na Espanha, fiz dupla titulação lá, com orientação do professor Gabriel Ferrer. Tá? Então, ela foi desenvolvida dentro desse projeto de pesquisa do CNJ, qual seria a investigação e o funcionamento da estrutura dos juizados especiais federais. Né? O problema que eu busquei investigar é a possibilidade de modificação da coisa julgada, tá? Investigando o seu viés constitucional, qual seria a segurança jurídica e a pacificação social, né? E a possibilidade, considerando que a Lei 9.099, em seu artigo 59, ela proíbe, né, ela veda a possibilidade de rescisória em sede de juizados especiais federais. Por sua vez, a lei dos juizados especiais federais, com relação a essa possibilidade ou não, ela é omissa, se utiliza subsidiariamente a 9.099. Né? Então, o que eu pretendo demonstrar é que, através de estudos, a doutrina e a jurisprudência, atualmente, ela tem considerado a possibilidade da modificação da coisa julgada em juizados especiais federais, justamente por se tratar de uma jurisdição de direito fundamental, né, no qual a gente está protegendo o bem da vida de uma pessoa, onde não é possível tolerar uma decisão injusta. Né? Então, é isso que eu pretendo demonstrar no trabalho. Tá? Hipóteses. Quais foram as hipóteses de estudo? Tá? Quais os valores constitucionais que defendem o justo processo? E o que é justo processo? Né? Onde ele está na legislação, ele é um valor constitucional, e o que a doutrina vem trazendo a respeito desse conceito de justo processo? Tá? Dentro do nosso ordenamento jurídico, quais são os valores constitucionais da coisa julgada? Né? E, considerando a legislação pátria no âmbito constitucional e infraconstitucional e os contornos doutrinários dados pelo tema, podemos dizer que se é possível ou não flexibilizar a coisa julgada. Certo? Rol de categorias. Seriam juizados especiais federais, justo processo, né, flexibilização da coisa julgada e jurisdição de direitos fundamentais. O que eu pretendo demonstrar? Que a coisa julgada
Eu prefiro assim, professor. O que eu pretendo demonstrar? Que a construção da coisa julgada tem uma base constitucional, né? E assim como tem o justo processo, certo? Está melhor para mim. Tá. No capítulo 1º da dissertação, o que eu desenvolvi? Tá? Foram os objetivos: analisar os fundamentos constitucionais da coisa julgada, conceituar e fundamentar justo processo e verificar que até mesmo o justo processo também é um direito fundamental, tá? E demonstrar que o valor da segurança jurídica, o valor das relações, elas não são maiores que o valor da justiça da decisão. A justiça deve prevalecer, o justo processo deve prevalecer em razão dos fundamentos constitucionais da coisa julgada. Tá? A interpretação da Constituição à luz, a interpretação dos direitos fundamentais, a interpretação da Constituição, ela deve ser realizada com base no princípio da dignidade humana. Tá? A gente deve verificar o processo, não como um fim em si mesmo, né? Mas ele deve proteger o direito material da pessoa. Tá? Os fundamentos da coisa julgada, aonde ela está disposta no texto constitucional? Artigo 5º, né, inciso 36, tá? E quais os valores dela, propriamente dita? Seria a segurança jurídica, né, e a pacificação social. Tá? Contudo, nesse norte de justo processo, o que a gente deve fazer para se chegar à conclusão que existe a possibilidade de relativização da coisa julgada? É verificar que olhar a coisa julgada com um olhar menos absoluto, principalmente porque, além de ela estar disposta no texto constitucional, o que regulamenta ela é a legislação infraconstitucional. E essa omissão da lei dos juizados especiais federais, ela permitiria uma interpretação constitucional do processo com viés de proteger o direito fundamental da pessoa, ou seja, o direito material. Aqui é uma definição do Dr. Teori Zavascki, tá? A respeito da coisa julgada, dizendo que ela não é um valor absoluto, tá? E é um princípio sujeito à relativização. Então, se a doutrina traz algo nesse sentido, então seria possível relativizar a coisa julgada frente à omissão da legislação dos juizados especiais. Tá? O conceito de justo processo, né? O conceito de justo processo ele está no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 54, né? Princípio do devido processo legal. Tá? O que significaria esse justo processo? Que o processo ele deve adequar-se ao direito material posto em causa. Né? Seria o direito material que ditaria as regras processuais e não o processo mitigar um direito material da pessoa. Né? O processo, então, deve amoldar-se à natureza do direito posto em causa, ou seja, aquilo que se busca na solução prática. Né? O jurisdicionado tem o direito ao justo processo de buscar aquilo que ele pretende. O processo ele não poderia obstruir um direito fundamental dessa pessoa. Tá? Outra razão do justo processo, outro fundamento, o justo processo ele está relacionado também ao princípio do acesso à justiça. Não só a justiça, como propriamente dita, como o direito de eu chegar e interpor uma ação judicial, mas o acesso à justiça a eu ter direito àquilo que eu efetivamente pedi. Tá? Direito a uma prestação jurisdicional justa, célere e efetiva.
Tá? Esse seria o acesso à justiça relacionado ao princípio do justo processo. Tá? Então, os princípios e valores relacionados ao justo processo que levam à decisão justa seria o devido processo legal, né, o justo processo, o acesso à justiça. Tá? Tendo isso, nós chegaríamos a uma satisfação do direito material, ou seja, a busca da verdade real, né? E havendo um equívoco na decisão ou uma decisão completamente injusta, haveria a possibilidade de relativização da coisa julgada. Tá? Eu gosto até de citar o Humberto Teodoro Júnior, não coloquei no PowerPoint, mas eu vou ler aqui. Ele traz que o devido processo legal no Estado democrático de direito jamais poderá ser visto como um simples procedimento desenvolvido em juízo. Tá? Seu papel é o de atuar sobre os mecanismos procedimentais, de modo a preparar e a proporcionar provimento jurisdicional compatível com a supremacia da Constituição e a garantia e a efetividade dos direitos fundamentais. Tá? Então, como conclusão do primeiro capítulo, tá? O devido processo legal, né? O justo processo, ele deve se sobrepor sobre a forma. Né? O acesso à justiça seria, propriamente dito, a efetivação de uma decisão justa. No capítulo 2 da dissertação, eu desenvolvi a parte infraconstitucional, né, onde a relativização da coisa julgada está disposta, qual o conceito de coisa julgada, tá? Atualizando ali para o novo Código de Processo Civil, o Didier diz que a coisa julgada... deixa eu só me localizar aqui. Que a coisa julgada, sua caracterização está no artigo 502 do novo CPC, 502 do novo CPC, né? E que os seus pressupostos de existência é uma decisão jurisdicional, certo? Então, ela seria a concretização da segurança jurídica, da pacificação social e reconhecidamente um direito adquirido jurisdicionalmente. Né? Trouxe ali no CPC de 73 quais são as ações possíveis, o que o Código traz para a relativização da coisa julgada. Né? No CPC de 2015, o Código manteve as previsões infraconstitucionais legais, né? E, basicamente, era isso com relação ao segundo capítulo. O terceiro capítulo da dissertação, ele analisa quais as possibilidades de quebra da coisa julgada frente aos juizados especiais federais, né? E como é que a doutrina e a jurisprudência vêm se manifestando a respeito disso. Então, os objetivos do capítulo seria apontar a possibilidade de flexibilização da coisa julgada, verificar ali aonde que ela está disposta, né? Especificamente no artigo 59 da 9.099, e no qual a Lei dos Juizados, a 10.259 de 2001, ela é omissa, certo? Tá? Com relação ao acesso à justiça, aos princípios informadores dos juizados, norteadores dos juizados especiais federais, celeridade, informalidade, simplicidade e oralidade, eles estão também completamente relacionados ao princípio do justo processo. Né? A gente não poderia culpar esses princípios por uma decisão não justa. Né? Eles não seriam a justificativa para que a decisão
fosse justa essa mitigação do processo civil clássico. Então, se pode buscar uma decisão justa, mesmo em sede de juizados especiais federais. Né? A respeito da jurisdição, do qual, e esse é um dos pontos, uma das razões de ser da possibilidade de quebra da coisa julgada, é o fato de os juizados especiais federais eles serem uma jurisdição de direito fundamental. Né? E isso, a doutrina é bem pacífica nesse sentido. Eu trago até aqui um conceito dado pelo meu orientador com relação a essa fundamentalidade dos juizados especiais federais, né? Por ser uma jurisdição de direito fundamental, então o processo ele não deve prevalecer enquanto o direito posto em causa. Né? Então, seria possível, né, frente ao princípio do devido processo legal, justo processo, haver a quebra da coisa julgada em sede de juizados especiais federais. Essa lâmina, eu só trago ali a respeito qual dispositivo legal, né? E justamente por o Instituto da Coisa Julgada ser regulamentado por uma disposição infraconstitucional, né, é que a doutrina tem trazido que ele pode ser quebrado em razão de um valor maior, o valor constitucional, né, do justo processo. Tá? Esse tópico com relação ao ordenamento jurídico ser um instrumento de sustentabilidade, esse material me foi fornecido pelo meu co-orientador na Espanha, o Dr. Gabriel, né, do qual ele faz uma correlação do ordenamento jurídico ao princípio da sustentabilidade, especificamente o princípio da sustentabilidade social. Eu acabei não colocando aqui na lâmina, mas eu vou ler um ponto em que ele tratou numa palestra que a gente teve na Espanha a respeito desse princípio da sustentabilidade, no qual ele trata da sustentabilidade social. Tá? A sustentabilidade é um conceito diferente, uma ideia positiva que supõe a introdução de mudanças que permitem uma sociedade permanecer vivendo neste planeta, que a humanidade possa perpetuar-se vivendo no planeta. Algo insustentável é algo que se sabe que vai entrar em colapso. Temos que considerar e colocar em equilíbrio a dimensão ambiental em nosso comportamento, a dimensão social e a dimensão econômica. Especificamente na dimensão social, a sustentabilidade diz que não basta mais sobreviver, que deve haver justiça social. A injustiça é insustentável. Então, uma decisão cometida, realizada em sede de juizados especiais federais, seja por insuficiência de prova, seja por um equívoco mesmo da decisão, levando em contraponto a esse princípio da sustentabilidade, ela seria insustentável. Seria insustentável também o próprio ordenamento jurídico. Terminando, professora. Com relação ao entendimento jurisprudencial, vou passar rápido aqui, porque o professor já está me puxando a orelha. Né? Então, é pacífico que é possível relativizar a coisa julgada. Né? Tenho vários... a jurisprudência atual, desde que eu concluí a dissertação em 2013, ela tem se manifestado nesse sentido. Né? Aqui, rapidinho. É matéria, inclusive, de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, né? Essa possibilidade. Aqui. E, finalizando, então, aqui a coisa julgada segundo evento probationis, o que significa isso? Havendo uma prova nova, né? Havendo uma prova que não foi analisada numa primeira demanda, o segurado não faria coisa julgada, então ele poderia rever essa decisão. Né? E aqui, finalizando, então, as hipóteses, né, da conclusão do trabalho. Né? Quais os valores constitucionais e processuais que definem o justo processo? Então, seria o acesso à justiça,
né? Acesso à justiça como sendo a busca pelaquela decisão justa, né? Uma tutela judicial eficaz, né? E o processo corresponder com a verdade, o direito posto em causa. Tá? Dentro do ordenamento jurídico, quais os valores constitucionais envolvidos para a proteção do Instituto da Coisa Julgada? Então, seria a segurança jurídica e a pacificação social. Né? Eu trago no trabalho que ela pode, então, ser relativizada em razão da busca de um direito maior, que seria um direito fundamental do cidadão, né? Com base no princípio da dignidade humana. Tá? E considerando a legislação pátria, no âmbito constitucional e infraconstitucional e os contornos doutrinários, poderíamos dizer, sim, que é possível a relativização da coisa julgada, em razão de tudo isso que eu já explanei. Né? Considerações finais. Diante do estudo, né, no presente, a título de considerações, existe ainda uma necessidade muito grande de gente continuar estudando esse instituto, até mesmo porque a 9.099 ela não modificou, a lei dos juizados especiais ela continua omissa, e nós continuamos precisando interpretar princípios para a solução de litígios de tão grande importância e condição social para a vida de uma pessoa. Basicamente era isso, professor. Obrigada.